amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Muitos judeus se aproximavam dos cofres do Templo de Jerusalém e pessoas de dinheiro ali jogavam muitas moedas. Uma pobre viúva depositou lá 2 pequenas moedinhas. Do observatório onde se encontrava, Jesus a via e atentamente a seguia com os olhos. Depois, chamando os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, aquela pobre viúva deu mais do que todos os outros. Porque todos os outros deram do seu supérfluo, daquilo que não lhes fazia falta. Ela, porém, na sua pobreza, ou apesar da sua pobreza, depositou no tesouro do templo o dinheiro para viver no dia seguinte, entregando o dia seguinte para a providência de Deus. Alguns poderiam esbravejar-se com ela. Viúva imprudente, como faz uma coisa dessa? E quem a alimentará no dia de amanhã? Mas Jesus pensava diversamente. Esta pobre viúva não era apegada ao dinheiro como os ricos de que viemos falando nestes últimos dias. Esta pobre viúva pensou mais em Deus do que nas próprias necessidades. Humanamente falando, ela tinha tudo para se envergonhar. Afinal de contas, diante de uma aparente generosidade de tantas pessoas de bem, que são 2 moedinhas de 10 centavos cada uma. Absolutamente nada, ridículo. Mas Jesus, que perscruta os corações e distingue uns dos outros, e sabe perfeitamente que Deus é diferente de todos nós, e ensinou que primeiros serão últimos e últimos serão primeiros, agora tira as conclusões dessa lição. Essa viúva, aparentemente no último lugar, é a primeira diante de Deus. Porque foi a única que se mostrou verdadeiramente generosa para com Deus, entregando o dia de amanhã nas suas mãos. E pensando apenas em fazer o bem. Isto posto, olhemos cada um para nós. Eu creio que nós não estejamos no estado miserável daquela viúva que só tinha 20 centavos para viver no dia seguinte. Nós possuímos muito mais, e alguns de nós até sobejamente mais. Mas aqui vem a pergunta: que é que nós fazemos com o nosso dinheiro? Que é que nós fazemos com o que nós recebemos? Quais são, em outras palavras, as nossas prioridades? O Evangelho nos quer indiretamente recriminar e chamar a atenção. Nós, as mais das vezes, não fazemos o melhor com o nosso dinheiro. E quando se trata de Deus, ou quando se trata de coisas de Deus, a nossa generosidade não passa disto. A nossa generosidade não passa de 1 centavo. Nós costumamos dar a Deus o supérfluo, não só o supérfluo do dinheiro, mas o supérfluo do tempo, o supérfluo das nossas ocupações, o supérfluo do nosso dia, os restos
depois de usufruirmos de tudo, o que resta, se é que resta alguma coisa ainda, então, sem pudor algum, de maneira descarada, oferecemos a Deus e imaginamos que fazemos ato de virtude e ato heróico, quando na verdade não fazemos outra coisa senão mostrar a nossa mediocridade.